irmãos, entoemos juntos e alegremente o hino 42, nosso cantor cristão. Colocar todos de pé para cantarmos com mais facilidade. Ana Maria. 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Filho
Ainda de pé, a leitura devocional. Salmo 84 é uma meditação do salmista a respeito da sua alegria, do seu gozo, do privilégio, das sublimes emoções que sentia pela casa de Deus. Mais do que o templo aqui é representativo da congregação do Senhor. O templo é representativo do povo de Deus, o ajuntamento. E a igreja de Jesus Cristo hoje é essa manifestação desse povo. Cada igreja local, cada congregação local, por pequenina que seja, é uma manifestação da congregação do Senhor. E há de haver no nosso coração um alento, um desejo, uma ansiedade, um prazer, uma expectativa por esse encontro, embora breve na nossa semana, mas que deve ser para a alma uma oportunidade de reaquecimento, renovação, fortalecimento, reconsagração, confissão, salvação de almas. Quanta coisa boa Deus faz quando o seu povo se reúne no seu nome. Então o sentimento do salmista, ele usa o templo aqui como paradigma, mas na verdade o templo era só o símbolo do local onde o povo de Deus se reunia. Vamos pensar então nesses termos: um amor imensurável à casa de Deus, não como construção, mas o ajuntamento, a família espiritual de Cristo. Os irmãos responderão lendo os versos pares do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está diante de Deus, parece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo teu espírito. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que outra parte mil. Preferiria estar agora na casa do meu Deus, a habitar nas tendas da liberdade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Nós vamos orar, meus amados irmãos. O pastor João Augusto de Lima nos visita hoje, nos dirigirá nesta palavra de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós te louvamos porque tu és o Deus em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Amém. Agradecemos a Deus por este dia escolhido para cultuar o teu nome, te louvar e mantermos uma comunhão viva contigo e com os teus servos. Abençoa-nos, ó Deus, no culto desta noite. Abre o nosso coração para recebermos a tua palavra e a mente para entender. Aqueles que ainda não têm o conhecimento de Cristo como Salvador. E esta noite o teu Espírito, Senhor, possa falar ao coração de cada um. De modo, Senhor Deus, que possa convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E crer em ti como Senhor e Salvador. Seja o teu servo, o pregador que há de
nos trazer a tua mensagem. Ilumina-o com o teu Espírito Santo, para que a tua mensagem venha ao encontro da necessidade de cada um aqui presente. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos.
irmãos diáconos que presidirão este momento solene, este ato de culto, através das ofertas e dos dízimos, dando oportunidade à igreja de ofertar nesta noite. Eu lembro aos irmãos que na terça-feira nós estaremos nos encontrando com o proprietário do terreno adjacente ao da nossa igreja, o senhor Francisco, juntamente com a comissão de patrimônio e finanças. Será o primeiro encontro visando as negociações para nós adquirirmos uma nova área para a igreja. Desejamos que isto corra com a mais lisura possível, bom para a igreja, bom para o proprietário, e também que logo nós possamos começar as obras do novo santuário. E eu quero pedir que os irmãos estejam orando ao Senhor nosso Deus, que Ele seja o presidente de toda essa negociação, seja algo até que fale do bom testemunho do povo de Deus, e ao mesmo tempo que os irmãos estejam nos apoiando com as orações, nos suportando também com suas ofertas generosas, porque daí virá a rapidez e a prontidão com que estaremos num lugar mais amplo e mais adequado, e instalações mais apropriadas para atender a todas as necessidades do rebanho e permitir que a igreja cresça mais. Vamos então, neste momento, convocar aqueles cujos corações foram preparados por Deus para virem à frente e fazerem suas ofertas. Irmão Enzo Carossi nos dirigirá numa palavra de oração. Amém. Neste momento, procederemos à leitura do texto da Palavra de Deus, dentro do qual pregaremos nesta noite. Eu convido você a que abra em Marcos, capítulo 10. De 17 a 22. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse:
falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nós estamos diante de uma das passagens do Novo Testamento em que a questão da vida eterna é tratada de maneira clara e direta. Estamos diante de uma passagem em que, de forma concreta, sobre um fato, uma experiência e um encontro de um homem com Jesus Cristo, a questão perplexa mais importante da vida é tratada: a questão da vida eterna. Este é o tema da conversa. E este é o assunto, esta questão mais importante que alguém há de decidir, há de resolver, com que alguém se há de defrontar necessariamente nesta existência. E diria que uma existência que não resolveu esta questão é uma existência ainda sem sentido. Vida eterna. Vida eterna. Duas palavras, dois conceitos que, se devidamente considerados, poderão mudar toda a nossa perspectiva de existência. Em relação à vida, já é algo de importância capital. Os irmãos se apercebem disto quando somos atingidos por problemas que ameaçam nossa vida, ou quando algum problema ameaça a vida de um ente querido nosso. Como nessa hora nos apercebemos, como nessa hora, talvez mais do que em qualquer outro momento, nós concentremos nossa atenção naquilo que realmente é importante. Porque quando a vida está em tela, quando a questão é vital, todos os outros aspectos que coroam a vida de uma pessoa perdem o significado. Se ela é culta ou inculta, se ela é rica ou se ela é pobre, se ela tem muito poder nas suas mãos ou é uma pessoa obscura sem poder algum, se ela é uma pessoa de aparência excepcional ou se é uma pessoa de simples e sem parecer. Diante do simples fato e da dádiva da vida, todos os demais detalhes perdem a sua importância, porque a vida é importante. Jesus, ao se referir à vida, disse certa vez: que dará o homem por sua vida. Outra vez ele diz: a vida do homem não consiste nos seus bens. Tiago pergunta: o que é a vossa vida? Senão um vapor que dura por um tempo e depois se desvanece. De sorte que este texto é de particular importância, porque ele vai a esta questão vital e trata da questão de vida. Falar de vida já é algo gratificante. É o dom mais precioso que nós temos, é a vida. Nascemos para viver e nascemos para amar a vida. Nascemos para desfrutar a vida. Só que aqui acrescenta-se um adjetivo. Aqui não se trata apenas de vida biológica. Aqui não se trata apenas de vida mental. Aqui não se trata apenas de vida cronologica.
cronologicamente falando. Aqui é a vida do mais alto sentido da palavra. Aliás, a vida no seu verdadeiro sentido. Porque a vida que passamos a viver longe de Deus, a vida que o homem passou a viver separado de Deus, apartado de Deus, é um arremedo de vida, é uma amostra de vida. E não vida no sentido amplo e restrito da palavra. Apesar de prejudicada a experiência da vida e a realidade da vida, prejudicada pelo pecado, nós a amamos extraordinariamente. E nos apegamos a ela. E queremos prolongá-la indefinidamente. O que é normal e natural. Nada de errado nisso. É tão importante o fato da vida que hoje em dia estuda-se o fato da morte. Há uma ciência nova nascendo chamada tanatologia. E essa ciência nova que está nascendo, está estudando, está refletindo sobre o fenômeno da morte em todas as suas implicações. Porque parece que a nossa geração é uma geração que tem vivido sem pensar no que é eterno. É ao contrário do homem medieval, que vivia para o eterno, vivia esta vida à luz do eterno, embora sua fé desfigurada por heresias grosseiras. Mas a vida do homem medieval, da era pré-científica, vivia à luz da eternidade. Tanto é que a principal disciplina de conhecimento era a teologia, a rainha das ciências. Que coisa incrível! Os egípcios antigos viviam para a morte. Um faraó gastava a vida inteira para fazer o quê? O túmulo dele. Cada detalhe, onde ele ia ficar, onde ia colocar a viúva, que a viúva era enterrada viva junto, e onde iam ficar os assessores, onde ia ficar o ministro da fazenda, todo enterrado junto com ele. Porque não podia ir para a eternidade sozinho, ele precisava ter lá todo o seu staff. Então, quando o faraó ficava doente, todos já colocavam suas barbas de ouro. Podemos achar algo mórbido, podemos achar algo, no mínimo, exótico. Viver a vida à luz da morte e viver preparando o lugar onde vai repousar o corpo. E ali se colocavam os melhores carros, as melhores roupas, e se colocavam comidas embalsamadas, e livros de oração. O corpo era embalsamado para esperar que a alma podia voltar para procurar, queria encontrar o inteirinho. As múmias sobrevivem 3.000 anos, coisa impressionante. Então, a vida e a morte, em alguns casos vista como antevida, a morte vista em outros casos como a não vida, a não existência, o fim de tudo. Em outros casos uma viagem, em outros casos uma ida com volta na transmigração das almas. Porque a vida, depois que o homem se separou de Deus, perdeu o que tinha de melhor, perdeu a eternidade. A vida de Deus, a vida em Deus, a vida com Deus, a vida para Deus, a vida por Deus, foi perdida. De sorte que o assunto deste texto é vida eterna. E quando esse adjetivo, quando esse qualificativo, ou se quiser esse atributo, é devolvido à vida, então ela recobra o que tem de melhor. Vida eterna. Se existe, e existe, deve ser aquilo que a pessoa deveria mais ambicionar, mais desejar. Deveria ser a experiência e a dádiva
e o milagre que a pessoa mais deveria buscar na sua existência. E tudo mais ser visto à luz deste fato. Porque uma coisa é certa, ou nós nos apropriamos da vida eterna e então nos munimos do poder novo que a eternidade traz para a vida, e então enfrentamos a morte à luz da vida eterna, ou então, no mínimo, não vale a pena viver. Porque vivemos agora um corpo corruptível, um corpo mortal, e inexoravelmente nós temos um encontro marcado com este adversário. Nós não gostamos nem de mencionar o seu nome e procuramos espancar qualquer pensamento a respeito disso. Mas queiramos ou não, os ponteiros do relógio avançam inexoravelmente e eles não voltam atrás. E será que a nossa vida será apenas a soma das batidas do relógio? Deus não quer que seja assim. Deus quer que a vida transcenda o tempo e suplante o tempo, mas ela só será assim se for eterna. Conta uma antiga lenda que um cidadão estava tentando escapar e enganar a morte. Só que chegou o dia, a morte falou para ele: olha, você se prepare que eu venho. A morte foi generosa com ele. Falou: você se prepare que eu venho buscar você tal dia. Vou lhe dar essa oportunidade. Então se afastou dele. E ele ficou pensando: como é que eu faço para enganar a morte? Ele era muito rico. A primeira coisa que ele fez foi dar todos os bens. Eu vou me tornar o homem mais pobre do mundo, de tudo que tinha. E começou a pedir na rua. Mas ele falou: isso não é suficiente para o meu disfarce. Eu me tornar um mendigo não é suficiente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pé e vou ficar aleijado. Ela vem procurar com 2 pés. Com um só ela já disfarça. Cortou um dos pés. Mas disse: isso não é suficiente. Eu vou deformar a minha face. Eu vou arrancar uma orelha. Eu vou cortar o nariz. Eu vou furar um olho. E realmente se tornou um verdadeiro monstro. Deixou crescer os cabelos, não tomou mais banho, não fez mais barba. O dia está chegando. Chegou o dia. A morte vem do além e começa a procurar. Vai no palácio, vai na casa de campo, não está. Vai na casa de praia, não está. Vai no chalé dele no estrangeiro, não está. Volta de novo, não está. Não acho homem em lugar nenhum. A morte falou: pela primeira vez alguém me enganou. Eu não acho cidadão. E a morte desanimada já ia voltar para o além. Aí passou numa rua e falou: para não perder a viagem, vou levar esse desgraçado aqui, coitado, feio, horroroso. Levou o cidadão. A morte até por engano acerta. Mas o pior não é morrer. O pior é morrer sem Deus. O pior é morrer sem salvação. O pior é morrer sem céu. O pior é morrer sem perdão. O pior é morrer sem Cristo. Porque em Cristo, apesar da morte, somos mais do que vencedores. Porque em Cristo, tragada foi a morte na vitória. Onde está o inferno, teu galardão? Onde está a morte, tua vitória? O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então a morte e o diabo serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que ali não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Então, tinha razão este interlocutor de Jesus Cristo ao procurá-lo e conversar com ele sobre esse tema que tanto incomodava o seu coração. Marcos fala que ele era jovem, então diz-lhe a idade. Não era uma pessoa no declínio da vida, já preocupada com o futuro. Não, era um jovem. Ponto a favor dele.
A Bíblia fala que ele era um líder. Lucas fala que ele era um líder. Mateus diz que era apenas um homem. Então certamente era um homem jovem. Um jovem adulto, ou um adulto jovem. Além de ser já adulto, ainda mantinha-se na juventude. Além do mais, Lucas diz que ele era um líder, talvez um membro do Sinédrio, quem sabe. De sorte que, com toda essa coroa de prerrogativas, um ser humano no apogeu da vida, no apogeu da juventude, no apogeu do prestígio social, uma vida religiosa. Não havia falta de religião nele, havia falta de vida eterna. Porque religião e vida eterna não tem nada em comum. Religião é uma coisa, vida eterna é outra. Religião é o que o homem faz para agradar a Deus. E nada que o homem faça para agradar a Deus lhe dá vida eterna. Salvação é o que Deus fez para salvar o homem. E isso sim é que tem o valor decisivo e final. Somos salvos por um ato de graça, por um dom de Deus, e não por práticas religiosas. Porque ele amava o pai e a mãe, ele nunca matou ninguém, ele procurou ser uma pessoa honesta nos seus negócios. Toda a receita que a religião podia lhe oferecer, ele procurara aplicar, mas nada disso aplacara o seu desejo de vida eterna. Nada disso se traduzira nele em algo chamado vida de Deus. Nada disso lhe trouxera uma certeza, nada disso lhe enchera o coração, nada disso lhe dera a estabilidade desejada, a segurança desejada. Marcos acrescenta que ele veio a Jesus Cristo correndo, de sorte que parece que ele deu certa urgência. Ele não só tratou do assunto mais importante, mas deu a esse assunto a urgência que precisava. Diz também que ele se ajoelhou diante de Jesus Cristo. E Mateus declara que o homem chamou Jesus Cristo de bom, Marcos também, e na resposta, Jesus Cristo replica de uma maneira que muitos não entendem. Por que me chamas bom? O moço falava em termos de uma herança terrena. Jesus falava em termos de entrar na vida, possuir a vida. Queridos irmãos, nós podemos dizer que esse moço se julgou vitorioso e talvez ele quisesse apenas uma confirmação de Cristo de que ele estava no caminho certo, mas não sabia. Então a insegurança que todos os atos religiosos trouxeram ao seu coração, a incerteza em que ficou, a dúvida que perdurara, a fome de sua alma, ele achou que talvez Jesus Cristo, aquele aclamado mestre que vinha ensinando o povo, vinha atraindo as multidões, se fosse uma voz a mais para dizer a ele: olha, prossiga assim, é isso mesmo que Deus quer. Se você continuar fazendo isso, fazendo aquilo, realmente você vai chegar lá. Olha, realmente é por aí. E ele tem uma surpresa muito grande. Nós podemos dizer, em primeiro lugar, que ele pensou que era por fazer alguma coisa que se entra no reino. Em primeiro lugar, então, ele pensou que era por fazer alguma coisa que se entrava no reino. Ele perguntou: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A ênfase está no fazer. E não é exatamente isso que pensam as pessoas em comum, que precisam fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? A ênfase está no fazer, no ato pessoal, ou em obras. A ênfase da pergunta está em obras. Que obras preciso eu fazer? Como é que eu construo o meu caminho para ter essa vida? Que atos devo eu praticar para que eu mereça a vida? Esse é o pensamento, que a vida eterna é um mérito, que a vida eterna é como uma taça que se dá a quem competiu melhor, que é como que um tributo de reconhecimento a alguém que
se esforçou e conseguiu. Outros se esforçaram e não conseguiram. Outros nem se esforçaram, então não podem ter. Mas aquele que se esforçou e aquele que conseguiu, a esse se lhe dará a vida eterna. É assim que ele pensava. E assim pensam as pessoas em comum. Aliás, o grande ponto de diferenciação entre o Evangelho de Cristo e todas as outras religiões do mundo estão nesse simples postulado. Todas as religiões do mundo dizem: faça isso, faça aquilo outro, então você será salvo. E ainda dizem mesmo que você faça alguma coisa, mas se você não perseverar, e se você voltar atrás, e se você cair dessa obra, e se você desfizer o que fez, você perde tudo que tinha. Então a salvação se torna um fato de merecimento por algo feito por alguém, e de demérito por algo que ou alguém que não fez, ou então não fez completo, ou desistiu no meio do caminho. Faça. Essa é a palavra, este é o comando de todas as religiões do mundo. 4 pequenas letras: faça. O Evangelho de Cristo é diferente em que ele diz feito. 5 pequenas letras: feito. O mesmo verbo, o mesmo conteúdo ideológico, fazer. Só que nas religiões todas do mundo diz que o pecador faça. O Evangelho de Cristo diz feito. Senhores, o que precisava ser feito para você e eu podermos recuperar a vida eterna, ter acesso de novo a essa vida de Deus, foi feito no Calvário. Não é você que precisa fazer, realizar, operar, perseverar, esforçar-se. Não. Você precisa receber e crer no que está feito. Eis a grande diferença entre o Evangelho e todas as outras religiões do mundo. Então, dizemos aqui que entre o conceito deste moço de fazer algo para merecer o céu e o que Jesus responde, há uma diferença diametral. E todas as pessoas do mundo, e eu diria que até muita gente dentro das igrejas, vão se dividir em 2 grupos claramente definidos pela Bíblia: aqueles que creem que a salvação é por obras, ou mesmo fé mais obras, e aqueles que dizem que a salvação é só por fé, sem as obras. Ou nós estamos num postulado, ou estamos no outro postulado. A salvação é nos dada por obras, elas contribuem para sermos salvos, ou elas não contribuem para sermos salvos. E é aí que Jesus Cristo quer levar esse moço, que a primeira coisa que ele pensava era por fazer. Então seu primeiro erro foi pensar que ter vida eterna é por fazer. O que é que eu devo fazer? E depois que Jesus replica dos mandamentos e mostra para ele, ele diz: tudo isso tenho feito. Veja que a ideia dele está realmente nesse campo. Ó, Senhor, não matei, está vendo? Eu já não estou mais pertinho um pouquinho. Eu nunca roubei, olha, eu não estou mais pertinho ainda. Eu nunca cometi um pecado no campo do adultério. Eu não estou mais pertinho um pouco. Eu sempre respeitei e obedeci meu pai e a mãe. Senhor, eu não estou mais pertinho da vida. Eu não subi os degraus. Tudo isso eu fiz desde a minha juventude. Então, a primeira coisa, ele pensou que era por fazer. Estava errado aí. Não é por fazer. Já foi feito. Quando Jesus morre na cruz, ele diz 7 coisas. E uma das coisas que ele diz é: tudo está consumado. Tudo está consumado. Aí o véu do templo se rasgou de alto a baixo para dizer:
simbolicamente, olha, o caminho para Deus foi aberto, não há mais véu separando o santo do santíssimo, não há mais véu, não há mais empecilho, não há mais obstáculo, o caminho está aberto, Jesus Cristo abre o caminho, Ele se torna o caminho. A segunda coisa foi pensar que tinha feito. Então foram dois erros. Primeiro, pensar que era por fazer, estava pensando que era por fazer. O segundo erro dele foi pensar que tinha feito. Porque uma coisa é pensar que é por fazer, e outra coisa é pensar que fez. Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. De sorte que eu quero, neste ponto da nossa conversa, dizer que o fazer é insuficiente para qualquer um ser salvo. Uma vida inteira de méritos, uma vida inteira de religião, uma vida inteira de práticas religiosas, uma vida inteira de consagração pública, uma vida inteira de dízimo, de oferta, de missões, pregação, ser ministro, nada disso é suficiente para dar vida eterna. Essas coisas encontram seu sentido depois que nós temos vida eterna. Aí elas encontram o seu sentido, mas nenhuma delas dá vida eterna. A segunda coisa, assim como não é suficiente tudo fazer para ganhar a vida eterna, não é suficiente, também chamar Jesus Cristo só de bom mestre não é suficiente. Ele se aproximou de Jesus e disse: bom mestre. Quer dizer, um tratamento honroso e respeitoso, elogioso. Considerou Jesus Cristo um mestre em termos de religiosidade, considerou mestre em termos espirituais, e não só mestre, mas bom. Só que isso não é suficiente. Por isso imediatamente Jesus retruca: por que você me chama de bom? Não há só uma bom, é Deus. Eu li esse texto, eu não entendia o que significava isso. O homem vem e ele elogia, e ele diz uma coisa boa de Jesus Cristo, e Jesus falou: olha, por que você me chama de bom? Parece que repreendeu. Olha, não há, só há um que é bom, e esse é Deus. Por que Jesus fez essa resposta? Porque não é suficiente considerar Jesus Cristo qualquer outra coisa, menos do que o próprio Deus encarnado. E se ele não chegasse a essa compreensão, que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Salvador que veio para dar a vida dele em resgate de muitos, que ele é aquele servo sofredor, que nenhuma beleza havíamos nele para que desejássemos, que como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a sua boca, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras como sarados, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre si mesmo os pecados de todos nós. A menos que reconheçamos a Jesus Cristo como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há qualquer outra frase elogiosa, não há qualquer outro conceito que se adeque à pessoa de Jesus Cristo, a menos que eu estivesse convencido e estivesse em total lucidez quanto à natureza divina de Cristo, divina ou humana de Cristo, não estava pronto para receber a vida. Por isso Jesus falou: olha, Jesus fez duas coisas. Primeiro, ia afastar da vida dele o verdadeiro empecilho, e em segundo, desafiá-lo para seguir. Então primeiro ele falou: olha, você vai vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres, aí você vai ter um tesouro nos céus, aí você vem, você me segue. Cristo não está condenando as riquezas, a Bíblia nunca faz uma condenação formal das riquezas. O Senhor teve servos ricos, José de Arimateia, por exemplo, era um deles. Ele foi sepultado num sepulcro novo do próprio José de Arimateia. Era uma pessoa que tinha um sepulcro da família, e não é qualquer pessoa. O horto onde Jesus se retirava com os apóstolos das oliveiras pertencia a um discípulo secreto, talvez o próprio Arimateia. O
problema é a adoração das riquezas, o problema é a idolatria do dinheiro, o problema é a escravidão ao ouro. A verdadeira questão presente ali é que aquele moço, apesar de religioso, zeloso, uma vida ética até pura, mas ele adorava um Deus chamado dinheiro. Jesus falou para ele: olha, você tem que tirar esse ídolo do seu coração e colocar a mim como ídolo, e você tem que me seguir. Na direção em que eu for, você tem que ir. O comando e minha vontade tem que ser a sua vontade. A minha ordem tem que ser a sua predileção. Você terá que viver agora sob o império da minha vontade. Você está disposto a fazer isso? A abandonar o Deus a quem você tem servido até agora e me eleger como o Senhor da sua vida e me seguir? E ele ficou muito triste, porque tinha muitos bens e achou que não valia a pena este negócio, digamos assim, numa linguagem comercial. Então não houve arrependimento. Eu quero concluir esta palavra dizendo: a vida eterna está tão perto de você como Jesus estava perto daquele moço. A vida eterna é uma realidade tão palpável como Jesus é real diante desse moço. A vida eterna é oferecida para você em termos tão claros como foi oferecida para aquele moço naquele dia. Mas ela tem um preço. Há um livro de Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor na época do nazismo na Alemanha e morreu no campo de concentração. E esse pastor germânico, que morreu pouco antes dos aliados libertarem o mundo, né, invadirem Berlim, poucos dias antes ele foi executado num campo de concentração por ser crente. Ele escreve um livro intitulado O Preço da Graça. E nesse livro ele segue dizendo que a graça é de graça, mas não é barata. A graça é cara, porque exige o arrependimento. Quantos sermões você tem ouvido sobre arrependimento na pregação do Evangelho nos dias de hoje? Quantos sermões você tem ouvido de que o pecador tem que abandonar os seus pecados? De que nós temos que sentir que o salário do pecado é a morte. E é este elemento, é este fato, é esta realidade espiritual que nos separa de Deus no tempo e vai separar na eternidade. Que nós não temos condição nenhuma de servir a Deus nessa situação. E que a menos que reconheçamos os nossos pecados diante de Deus, nós não estamos aptos para a vida eterna. A menos que nós paguemos o preço do arrependimento, não há a possibilidade de Deus nos dar vida. O arrependimento implica, em primeiro lugar, pois, o conhecimento. O pecador deve saber que os seus pecados fazem separação entre ele e Deus, e que o salário do pecado é a morte, e que nós temos que chamar o pecado de pecado. A mentira é pecado, a inimizade é pecado, a inveja é pecado, o orgulho é pecado, a insinceridade é pecado, as contendas são pecado, a desonestidade é pecado, as palavras torpes da nossa boca são pecado, as intrigas, as inimizades são pecado. E se isso não for tratado como deve ser, não for reconhecido como pecado, nós não estamos aptos para receber o dom de Deus. O nosso coração está ocupado com outro elemento, e a graça de Deus não pode penetrar aí. Então há um fator de conhecimento. É preciso que o culpado tome conhecimento da culpa, ponha o dedo na ferida, e muitos pregadores não estão fazendo isso. O Evangelho tem apresentado para muitos só como uma festa.
E muita gente está pronta para aplaudir isso, para dizer que o Evangelho é barulho, para dizer que o Evangelho é descontrole, para dizer que o Evangelho é trimelique, para dizer que o Evangelho é emoção, para dizer que o Evangelho é isso e aquilo. Mas nós não vamos poder chegar a verdadeiro gozo espiritual a menos que coloquemos o dedo na ferida. E há pregadores que não querem perder no auditório, ou querem ter popularidade, querem ver suas igrejas crescerem rapidamente. E então eles adocicam o Evangelho, põem o que é melhor, adaptam ao povo, aí cresce mesmo. Jesus pregou 3 anos e meio e tinha só 120 na igreja primitiva, porque ele nunca deixou a porta larga demais. Jesus nunca negociou os termos éticos do reino e nunca permitiu que o caminho se alargasse. Quem o seguia tinha sido uma palavra de desafio. Olha, você tem que deixar isso, deixar aquilo, você tem que tomar a sua cruz e me seguir cada dia. Você está disposto a fazer isso? Você analisou bem o preço de me seguir? Olha, não tem nem onde reclinar a cabeça, nem onde reclinar a cabeça. Alguém falou: ah, Senhor, vou seguir, vou te seguir. Certamente soube que ele multiplicou os pães. Há muita gente que está querendo um Jesus Cristo assim. Jesus Cristo, um analgésico para as suas dores imediatas. Ele não é isso. Ou ele é aceito como Deus que ele é, e nós nos sujeitamos aos termos éticos e morais e espirituais do seu reino, ou não há vida eterna para nós. E eu preciso dizer a Deus: Senhor, realmente eu estou comprometido seriamente com o pecado, e não tem jeito, pessoalmente eu não tenho jeito. Aí vem o segundo fator, o fator psicológico do arrependimento. É uma tristeza imensa. Você se sentir triste, não por causa das consequências do pecado, tanto, mas pela sua realidade. O arrependimento é de trazer lágrimas, não precisa nem ser um choro convulsivo, mas há de trazer lá no íntimo do coração. Eu, quando me converti, não derramei uma lágrima. A minha conversão não foi com choro convulsivo, mas eu me lembro quão miserável eu me senti quando eu ouvi falar do Senhor Jesus Cristo. Quão imprestável eu me senti, quão triste eu me senti, e desesperado ao mesmo tempo, por saber da minha situação. Naquele dia não havia um conjunto barulhento fazendo nenhum movimento. Naquele dia não havia ninguém de mãos erguidas ou dizendo améns viciosos e sem sentimento. Não havia um culto com luzes, com holofotes, com nada para atrair um jovem. Mas uma coisa havia naquele pregador quase inculto que pregava aquela noite. Falava com a sabedoria do alto, tropeçando na língua portuguesa, demonstrando claramente grande dificuldade de leitura, mas iluminado por Deus, falou os termos do Evangelho exatamente como devem ser. E o Evangelho se impõe por si mesmo, de modo que o jovem tem que fazer uma escolha, você tem que fazer uma escolha, vir a Deus como está. Então, o terceiro fator do arrependimento é a vontade. Primeiro é o conhecimento. O Senhor diz que você é um pecador e você toma conhecimento do fato. O seu pecado separa você de Deus. O segundo é o fator psicológico. Você vai sentir, a sua sensibilidade vai clamar, vai demonstrar, o Espírito Santo vai convencer da sua injustiça e você vai sentir que trapo você é espiritualmente falando, com todo o bem que nós houvermos feito na vida. Em terceiro lugar vem o fator volitivo do arrependimento, quer dizer, Senhor, eu quero teu perdão, eu tenho vontade de ter, Senhor, eu desejo a vida eterna, eu desejo, Senhor, essa bênção, eu aceito, eu recebo esse presente, reconhecendo que não mereço, e é exatamente por isso que eu valorizo, que eu prezo e que eu almejo. E então simplesmente Ele dá a você. Leonardo da Vinci estava fazendo um quadro, ele era muito perfeccionista, e então ele percorreu as ruas de Florença procurando um modelo. Ele queria um modelo de um homem bem mau mesmo, queria um aspecto bem agressivo,
e ele procurou nas ruas piores da cidade. Ele achou lá numa taberna um homem todo desengrenhado, de barbas grandes, cabelos desalinhados, um homem todo sujo, marcado realmente por uma vida censurável. E ele então, Da Vinci chega e convida aquele homem para ser modelo dele. O homem reconhece o grande artista e se sente até privilegiado e honrado por ser modelo do grande mestre. E ele marca com ele: no meu ateliê, às tal hora, você vai lá, e fica acertado assim. No outro dia bate a porta de Da Vinci, aquele homem, um homem, ele abre, um homem bem vestido, cabelos cortados e penteados, barba feita e o rosto lavado, e ele diz: quem é o senhor? Ele disse: eu sou aquele que o senhor achou ontem lá e me convidou para ser modelo. O senhor é aquele homem? O que é que o senhor fez? Ah, ia ser modelo, então deu uma melhorada aí para... Ele falou: agora não serve mais. Agora não serve mais. Eu queria você como você era. Nós também, como pecadores, não adianta melhorar nada para apresentar Jesus. Ele quer que nós vamos a Ele exatamente como somos. Ele fará as mudanças necessárias na vida, porque Ele nos olha como Michelangelo olhou para o bloco de mármore numa rua da Itália, uma feira, um bloco de mármore lascado lá, alguém vendendo por qualquer preço, e ele está com um amigo, e Michelangelo diz assim: você está vendo aquele mármore ali, todo sujo, queimado? O amigo diz: estou vendo, aqui não é uma pedra que não presta. Não, senhor, tem um anjo ali, um anjo nesta pedra, há um anjo ali na pedra, você está vendo? Todo mundo pensou que Michelangelo tivesse bom na cabeça. Há um anjo naquela pedra, e eu vou libertar esse anjo. E ele comprou aquele bloco de mármore e levou para o seu ateliê e cinzelou com a arte genial de Michelangelo, e saiu um belo anjo esculpido na rocha, imprestável. Jesus nos vê assim, como blocos quebrados, abandonados na beira do caminho, e em cada um de nós Ele diz: eu vejo aqui um anjo nas minhas mãos, eu vou libertar. Você faz a sua escolha. Aquele moço virou as costas para Jesus e foi embora, e realmente Jesus o amou, mas nada pôde fazer por ele. Jesus ama você também, quer fazer por você o que de melhor Jesus Cristo faz, que é dar vida e vida eterna. Quer aceitá-lo? Aceite-o nesta noite. Nós vamos chamar o conjunto David para que nesta parte final nos conduza no louvor a Deus e no pós-lúdio. Como é bom nós ouvirmos que temos um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus onipotente, mas ao mesmo tempo um Deus pessoal que se preocupa com cada um de nós. Isso é muito bom. E eu gostaria de convidar a igreja que se colocasse em pé e cantasse juntamente conosco e declarasse ao nosso Deus agora: como é bom estarmos aqui ouvindo a sua palavra confortadora, palavra animadora, que com certeza vai estar fazendo com que você, nessa semana, seja mais do que vencedor, por tudo aquilo que o nosso Senhor já sofreu na cruz por nós. Eu gostaria de convidar a igreja a cantar 2 hinos. Primeiro, bom estarmos aqui, para louvarmos ao nosso Deus. E em seguida, declaramos que o nosso Deus, somente o nosso Deus, Ele é supremo, Ele é soberano. Deus supremo é. Então eu gostaria de convidar a igreja que declarasse comigo isso ao nosso Senhor. Podendo exaltar seu santo nome.
canto que nós gostaríamos de entoar juntos com vocês. Seja engrandecido o Deus da minha vida, Senhor da minha vida, que isso seja um comprometimento, um renovar daquilo que você está falando com Deus. O Senhor é o Deus da minha vida, e com certeza Ele vai estar contigo, até te cobrando, isso que você está cantando agora, tá bom? Antes do pós-lúdio, queremos pedir a Maria Zilma Cavalcante e a Maria Socorro de Andrade que apanhem suas fichas de membro para preenchimento, por gentileza, lá na saída. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a quem pertencemos e em cuja presença estamos, nós te agradecemos porque através deste culto público, o ajuntamento do teu povo e no meio dos louvores, Deus habita. Nós te agradecemos porque nos infundes nova força, novo poder e nova porção da graça para uma nova semana que se abre diante de nós. E nós te suplicamos que abençoes os teus filhos durante esta semana. Particularmente nós imploramos e intercedemos por aqueles que estão enfermos, sob tratamento médico, ou sobre qualquer outro tipo de angústia e sofrimento e aflição, para que as orações dos teus filhos reflitam neles como bálsamo de Gileade, confortando-lhes os corações, fortalecendo-os no dia da tribulação e revigorando aqueles que estiverem no teu plano. Orienta as nossas vidas sempre, segura firmemente em nossas mãos, para que possamos seguir sem nos desviar jamais, nem para a direita e nem para a esquerda. Enche o nosso coração de amor e de bondade, para que sejamos instrumentos de tua paz, em nome de Jesus. Amém.
Amém.